Paulinho, e essa ironia do Bolsonaro em relação àquela missão da OEA aqui para observar a eleição, como é que você viu isso? Bom, mas é óbvio, né? Você vai observar o quê? O que tem para ser observado? Vai observar, vão andar nas sessões, vão olhar, vão ver se as pessoas estão votando, se tem alguém com arma forçando as pessoas para votar. Não é esse o problema que o Brasil passa mais. Então, e vocês já olharam o time que vem fiscalizar? Vai fiscalizar a diversidade, o outro vai fiscalizar não sei o que racial. Parece os vingadores da lacração vindo fiscalizar as eleições. No mais, processo de fiscalização internacional, isso é uma palhaçada, né? Isso é uma excursão de gente querendo se promover. Você vê, vou dar alguns exemplos para vocês. O Barroso resolveu ser observador do processo aqui nos Estados Unidos, né? Um processo que virou discussão no país inteiro. Você tem mais de 30 estados que já mudaram a legislação, você tem legislação no Congresso Federal, aqui discutindo mudança no processo eleitoral. Foi o Amazonas. Pode achar que houve fraude, não achar que houve fraude. O processo foi um caos. Ele disse que foi tudo maravilhoso, que foi a eleição mais espetacular da história. Pessoas votando em massa pelos correios, sem nenhum tipo de fiscalização. Ele disse que foi tudo maravilhoso na observação dele. Por que foi tudo maravilhoso? Ora, ganhou o candidato que ele acha maravilhoso. Então foi tudo maravilhoso. Na Venezuela, por exemplo, uma das observadoras foi se eu não me engano, foi o Paul Tometi, que é uma das fundadoras do Black Lives Matter. Se não foi ela, foi uma das outras fundadoras, acho que foi ela mesmo, tirando foto com o Maduro, dizendo que foi tudo maravilhoso nas eleições de 2015. Esses são os observadores internacionais. Ora, numa eleição onde você tem uma disputa entre esquerda e direita, e os observadores internacionais, em geral, são ligados a grupos de esquerda, é meio que você mandar as raposas para fiscalizar como é que estão as coisas dentro do galinheiro. Então, obviamente, está correta a observação do presidente. E o outro ponto é o que tem a ser observado. É claro que o objetivo nessa história, e obviamente eu estou analisando esse processo agora com uma enorme curiosidade, porque quem diz que sabe o que vai acontecer no domingo está mentindo. Quem diz que sabe o que vai acontecer no domingo está categoricamente mentindo. Nós estamos em águas não navegadas. Né? Como se você tinha aqueles mapas antigos na Idade Média e no início das grandes navegações, onde eles botavam em áreas assim, onde nunca tinham sido navegadas monstros, porque ninguém sabia o que podia ser encontrado, né? Dragões, e tinha até os dizeres, né? There will be dragons, vai haver dragões nessas áreas. E nós estamos navegando para esse campo, para um campo onde, olha, veja, Paulo, as pesquisas destoam entre si radicalmente. Existe uma diferença grosseira e brutal entre, por exemplo, o IPEC e o Datafolha, ou o IPESP, entre o IPESP e o IPEC, entre o IPESP e o Datafolha, entre o Paraná Pesquisas e o Datafolha. E mais do que isso, se você for analisar outros institutos, como, por exemplo, Futura, a Brasmarket, a diferença está muito grande. Eu fico numa posição, de certa forma, privilegiada quando consigo ter acesso às pesquisas internas da campanha do presidente Bolsonaro. E ontem mesmo, vendo os números de ontem, o presidente estava à frente 2 pontos, ou 2 pontos, se eu não me engano. Então, e é uma pesquisa para consumo interno, uma pesquisa não divulgada, não tem nenhum objetivo de influenciar a opinião pública, tem o objetivo de guiar a própria campanha. A campanha não quer mentir para si mesma. Então, assim, nós estamos vivendo num território não navegado. Se chegar no domingo, pensando aqui nos cenários possíveis, vamos dizer que nós chegamos no domingo e um cenário que eu acho extremamente possível, o Lula não chega à frente do Bolsonaro ou chega apenas a alguns poucos pontos à frente do Bolsonaro, ora, como é que esses institutos vão justificar esse tipo de coisa? Vão dizer que houve uma mudança, uma onda de último minuto? O que eles vão fazer? Porque nesse momento eles parecem estar estimulando o voto útil no Lula. Parece ser essa a narrativa construída pelos institutos de pesquisa que eu citei, a maioria deles. Por outro lado, e pensem nisso, analisem esse cenário de forma honesta. O que aconteceria no Brasil caso o ex-presidente Lula vencesse as eleições, ou fosse declarado, vou usar o termo correto, fosse declarado vencedor das eleições no primeiro turno, com esse grau de divisão que nós temos no Brasil, com essa quantidade de pessoas que nós temos visto nas ruas e em todos os lugares apoiando o presidente Bolsonaro? As pessoas vão comprar isso? Será que
acham que basta observadores internacionais e o TSE, esses mesmos ministros do TSE que foram nomeados pelo governo do PT, soltaram o Lula e descondenaram o Lula e agora estão conduzindo o processo eleitoral. Será que o país vai ficar em paz? Eu deixo essa análise para vocês. Paulinho,